Educação, os afastamentos que tratam os incisos 2 e 3, que é colaboração em outra instituição e também colaboração técnica ao Ministério, somente serão concedidos a servidores aprovados no estágio probatório do respectivo cargo e se autorizado pelo dirigente máximo da IFE, etc. Parágrafo 2º. Os servidores de que trata poderá ser concedido o afastamento para a realização de programa de mestrado e doutorado, independentemente do tempo de ocupação do cargo. E parágrafo 3º, o ato do dirigente máximo ao Conselho Superior da IFE definirá, observada a limitação dos dirigentes, os programas de capacitação e os critérios para a participação nos programas de pós-graduação, com ou sem afastamento do servidor e suas funções. Então, isso aqui foi assegurado, né? Apresentada a proposta, então, de artigo. O outro ponto, cumprimento do acordo de greve 2012 e cronograma da resolutividade para a negociação dos relatórios, que são GTs, que naqueles 3 pontos que nós colocamos. Então, racionalização do cargo, apresentada a proposta pelo MEC, de encaminhamento para a modificação da Lei 11.091 dos pontos consensuados, aqueles pontos que foram discutidos com eles, manutenção do diálogo para a negociação dos demais pontos, encaminhamento à Comissão Nacional de Supervisão, tá certo? De proposta para a elaboração das atribuições dos cargos, que são essas modificações que precisam ser feitas, principalmente para a modernização do plano, né? Então, tudo aquilo que não modificava o plano foi consensuado e aceito pelo MEC para modificar na lei. E o que precisaria de modificação na lei, o Ministério do Planejamento se colocou à disposição para começar os estudos imediatamente para fazer a proposta de alteração. Então, o que eu entendi? Que esse ponto estava todo ele aceito como negociação, né, pelo MEC e pelo MPOC. O outro GT, dimensionamento da força de trabalho, apresenta a minuta da portaria pelo MEC, a MEC apresentou portaria para o primeiro, e agora no GT de dimensionamento também apresentou uma portaria, tá certo, com orientações sobre o dimensionamento da força de trabalho e modelo de alocação de vaga para o cargo de técnico administrativo em educação, tá certo? Então, também lá eles aceitaram o texto proposto pelo MEC, tá certo? Inclusive com o ok aqui, ó, que eu estou colocando, tá? Então, pegar só, na questão da aglutinação, né? Auxiliar de administração com assistente de administração, né? No caso da enfermagem, técnico de enfermagem com auxiliar de enfermagem, bombeiro e queimador, isso. Então isso foi aceito, inclusive, para que seja feito imediatamente, inclusive com texto para modificação. Aí o GT, vou pôr democratização, que esse foi o que foi mais demorado, e que eu achei, até falei ontem no consumo. Eu falei que só por esse ponto eu teria, tá certo, concordado em não entrar em greve com a garantia de que isso fosse dado. Por quê? Porque o MEC aceitou, através do professor Paulo Spelli, tá certo, que na questão da eleição dos dirigentes, aquilo que é uma luta de vocês a vida toda, que eu conheço o movimento, é um ponto sempre, tá certo, permanente nos debates, que é a escolha democrática. Eu coloquei aqui que foi os pontos que estavam lá para ser encaminhado como lei, tá certo? E aí, obviamente, modificando até a Constituição, tá? Que tem a questão das 70... Na Lei 9.394, LDB. Desculpa, a LDB. Falei Constituição. Constituição é da LDB. Escolha democrática, iniciar e finalizar o processo da escolha nas instituições, as regras de como fazer e operacionalizar dentro do Estatuto e dos regimentos gerais das universidades, então dando autonomia para as universidades, junto com o seu corpo de técnico, professores e estudantes fazerem, e o mais importante, a garantia do princípio de paridade, certo? Quer dizer, esse ponto aqui eu quando saí, falei, Paulo, você viu o que você se comprometeu? Ele falou, vi. E eu, naquele momento, a Andifes não que ela não queira paridade, ela quer, mas ela não quer que seja determinado em lei, ela quer que seja dado, porque a Andifes está fazendo agora a lei da autonomia universitária, e ela está encerrando. Nessa lei, qual é a proposta da Andifes? É que a discussão sobre a escolha de reitor seja definido na autonomia de cada universidade, no seu estatuto e no seu regimento geral.
Significa que nós que temos paridade estamos tranquilos, mas tem universidade que não tem paridade. Maioria. A maioria. Então isso seria também um avanço no sentido de que os servidores, os estudantes iriam entrar para fazer com que a luta valesse e pusesse paridade. Mas o MEC, ele se adianta e diz, nós vamos trabalhar a lei no sentido de garantir o princípio da paridade como regra para todas as universidades. Obviamente, ele comprou ali até uma briga com a Andifes, porque a Andifes não defende a paridade, ela defende a autonomia universitária para cada instituição, dentro da sua cultura, das suas normas e regras, possam... Então, naquele momento eu teria, sabe, nós vamos aceitar com essa garantia aqui, porque o MEC avançou. E eu lá disse o seguinte, olha, eu não vejo como um problema de discussão dentro da Andifes, porque muitas universidades fazem paridade, inclusive a nossa, coloquei lá. Então eu acho que isso aqui foi um dos ganhos maiores que o movimento podia ter naquele momento, pego isso e garantido, porque é uma garantia de luta que vocês têm há 20, 30 anos, tá certo? E foram quase 4 horas na discussão, aí entraram as discussões, da questão da paridade nos conselhos, né? Mas aí eu vejo em etapas. Se tem paridade para escolha, garantir o princípio, tá certo? Derruba o artigo da LDB, está aberta a discussão para paridade nos conselhos. Uma coisa desencadeia a outra, mas o mais importante é isso. Se nós temos para a escolha do reitor, por que nós não temos para a definição das políticas de ensino, pesquisa e extensão, políticas administrativas, política disso daqui, né? Então, eu acho que houve um ganho. Eu estou colocando aqui a minha leitura, tá certo? Daquele momento que nós estávamos vivenciando. O outro ponto, aproveitamento das disciplinas da pós-graduação, foi aceito na hora, tá certo? Aceito na hora, sem muita discussão. Então, todo mundo que está fazendo especialização, graduação, etc., que tem disciplinas, podem ser trazidas para dentro do plano, tá certo? Como estímulo, incentivo, aquilo que vocês têm de contagem de pontos, né? Não houve nenhuma discussão, tá certo? Então, o MEC apresenta a proposta de alteração do parágrafo 6º do artigo 9º da Lei 11.000, que vocês sabem, para inclusão do curso de especialização e extensão em todos os níveis de classificação da carreira. Isso também, de AE, também é um ganho que eu achei, assim, fantástico, né? E justo, não é que vocês estão ganhando, é justo que isso aconteça, né? Reconhecimento dos cursos de mestrado e doutorado fora do país. A discussão aqui é que se aplique a mesma regra daquelas que são aplicadas para o docente, e eu acho que todo movimento entende que tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque nós temos um programa de pós-graduação muito forte no Brasil. Na medida em que nós não defendermos, tá certo, a legalização dos títulos dentro dos parâmetros impostos pela CAPES, né, que é o nosso órgão de gerenciamento, avaliação, acompanhamento, a gente desmoraliza. Então, isso aqui também foi aceito pacificamente, está tranquilo. Liberação dos dirigentes sindicais para o exercício do mandato classista. Aqui houve o compromisso de levar o assunto para o MPOC, tá certo? O Paulo se comprometeu, inclusive, de discutir isso, porque nesse momento o MPOC já tinha se retirado, porque eles participaram só no período da manhã. Não a perseguição e criminalização da luta. Aqui há um caso, ou casos nas universidades, mas não é generalizado. Universidades. Né? Não é generalizado. Né? Então, o MEC propôs uma reunião representando o MEC, orientando sobre a possibilidade de recurso e revisão, tá certo? Daquilo que foi emitido no ofício circular 04, orientando os dirigentes da ZIP para redobrar a atenção, zelo e cautela na instauração de procedimentos disciplinares com respaldo à evidência consistente de autoria e materialidade. Então também o MEC se propôs a fazer essa recomendação, que eu acho que é isso mesmo. Eu acho que cada universidade, quando tem o seu problema, ela tem, né? E nós temos sido cuidadosos aqui. Quando nós temos problema com o professor e com o servidor técnico, tá certo? Nós temos tido cuidado, inclusive, de pôr gente de fora da universidade, quando há gravidade, tá certo? Do procedimento, né? Vou dar um exemplo.
com relação a esse professor que fez a falsificação dos artigos científicos, né? Então, é um caso gravíssimo, né? Se é gravíssimo, a universidade tem que ter muito zelo. Nós demoramos, Paulinho acompanhou de perto, né, alguns momentos, durante 2 anos. Todo mundo criticou, demorou demais. Mas por que demorou demais? Porque teve o zelo, que é isso que a gente tem que ter, porque é um caso que merece uma compreensão muito, porque vai com possibilidade de demissão. Então a gente já sabe, se tem gravidade tem que ter zelo, principalmente trazer gente de fora, que fique isento, tá certo? Não, aí para evitar perseguição, porque o cara que está vindo de fora, é claro, que eu, como reitora, também não quero que o cara de fora não tenha sensibilidade interna. Então, um dos casos mais graves que nós tivemos, Paulinho ficou lá, dentro da comissão, para dar o contraponto. E nesse último agora, gravíssimo, também tivemos um da universidade para dar o contraponto. Porque o de fora, ele às vezes não tem sensibilidade acadêmica suficiente para entender, tá certo, o ato cometido, né? No primeiro, que foi gravíssimo, nós tivemos com a presença do Paulinho, tá certo, a atenuação da pena, senão a pena teria sido a máxima, né? Então, quer dizer, esse contraponto, nesse segundo também tivemos a pena máxima para um, mas para o outro nós tivemos abrandamento. Por quê? Porque tem a pessoa da universidade com a sensibilidade. Então, é isso que a gente precisa garantir nas universidades, tá certo? Que não haja perseguição. Primeiro, eu acho isso uma coisa improvável do ponto de vista de um reitor. Eu não acredito que um reitor... Eu posso ter raiva de alguém, mas eu não posso deixar na minha função ser contaminado por uma raiva, gente. Isso não é papel de um gestor, tá certo? Para inimigo você, né, tem a espada, e para aqueles que você gosta você tem condescendência. Não pode ser assim. Eu acho que tem que ser com justeza. Então, também nesta, o Paulo se colocou à disposição. O que eu vi ali de impasse? A questão dos aposentados, tá certo? O MIPOG foi muito franco, no sentido de que não haveria possibilidade de revisão, tá certo? Não haveria possibilidade de revisão. Com relação à questão da insalubridade, tá certo? Para os casos da aposentadoria, o MEC parece-me que garantiu de que todos aqueles que fossem aposentados, que não fosse feita a revisão. Porque o que estava tendo como orientação? O que o Ministério do Planejamento fez é de que fosse revista todas as aposentadorias. Ficaram mandato de junção. Isso. Que se conseguiu, pelo que eu já entendi até agora, é de que aquilo que foi feito não será, tá certo, revisto. O que já dá um alívio muito grande para o que foi aposentado. Porque o Ministério estava pensando em mandar voltar, inclusive, na recontagem de ponto, tá certo? Os aposentados. Então, eu acho que isso quem também... aposentou com mandato de junção. Junção, né? Então, eu queria dizer o seguinte, na minha avaliação, houve ganhos consideráveis neste processo de negociação, o fechamento do resultado dos GTs E eu disse isso para eles no dia e disse isso para eles na reunião que houve com a Andifes, né? Então agora eu volto à reunião da Andifes. Nós os recebemos no dia... Ai, gente, desculpa, eu estou toda embaralhada com data hoje. Quando eu fico sem dormir alguma coisa, eu fico meio abobada com data, né? Mas foi quinta-feira, terça-feira da semana passada, né? Terça-feira da semana passada, Então, nós recebemos, primeiro, eles colocaram no MEC, eu estou falando da direção da FASUBRA, não do comando greve, que a Andifes não estava atendendo a solicitação de recebê-los, o que não é verdade, certo? E a gente mostrou para eles, eles disseram que mandaram um ofício em outubro, pedindo, mas nós não tínhamos conhecimento, até o nosso secretário executivo estava lá, tá certo? Porque a Andifes, gente, sempre foi muito aberta, a Leia teve na FASUBRA há quanto tempo, todas as vezes que pede nós atendemos, então nós também
tiramos esse mal-entendido. E o segundo mal-entendido é de que a Andifes não participou, e nós deixamos bem claro que nós não aceitávamos a crítica que foi colocada naquele boletim que vocês receberam, em 2 ocasiões, dizendo que a Andifes não participou e que por conta da não participação da Andifes não houve avanço. Primeiro, vamos partir do princípio que a Andifes não tivesse participado de nenhum GT, que tivesse lá o MEC e a FASUBRA, e que tudo que o MEC e a FASUBRA discutiram e avançaram, qual era o impedimento pela não presença da FASUBRA, da Andifes? Nenhum. Vamos dizer que não tem aí nenhuma reunião. O que a Andifes está ali mais no sentido de fazer a mediação, mas a decisão não é da Andifes, a decisão é do Ministério do Planejamento e do Ministério da Educação, tá certo? Vamos dizer que não tivéssemos faltado, que não faltamos. Também, mesmo assim, não poderia ter sido dito que não houve avanço porque a Andifes não estava presente, certo? Então, é uma atitude política que nós não julgamos equivocada, porque no momento de greve, aquilo que a Léa falou, você tem que trazer todo mundo, tá certo? Para o apoio à sua luta, né? Eles não reivindicaram nada particularmente na reunião, Léa. Eles só levantaram todos os pontos que tinham colocado para o governo. Nós já estávamos com todos os pontos respondidos, que estavam aqui, e a única discussão que houve foi a questão da democratização. No processo de democratização, lá no MEC, eu me esqueci, um dos pontos levantados é que eles queriam que fosse garantida a participação do técnico administrativo como candidato a reitor, tá certo? Um dos pontos que eles colocaram lá. O Paulo levantou até no mundo inteiro o exemplo, por exemplo, na Alemanha, mas lá há uma distribuição de cargos diferenciada. Aquele que pode vir da comunidade, não precisa ser da universidade, pode ser um técnico, pode ser uma pessoa da comunidade, tá certo? Da sociedade de uma forma em geral. Este vamos dizer assim, é um reitor político, simbólico, honorífico, mas que ele interfere, é ele que capta recurso fora, é ele que faz a intermediação política. Pegar o exemplo da Inglaterra, da rainha e do primeiro-ministro. Quem administra é o primeiro-ministro. Esse cargo na Alemanha é de professor. É sempre um professor. O cargo que é o cargo político é que pode ser alguém de fora, certo? Que pode ser alguém da comunidade. Então o Paulo até levantou esse problema. Eu particularmente, vou colocar minha visão, não é da Andifes, que saia bem daqui. Eu não vejo nenhum problema de um técnico ser reitor de uma universidade. Não vejo. Desde que ele tenha, tá certo? Seja alguém da pesquisa, porque ele tem que ter passado por todos os setores da universidade. Que atue na pós-graduação, portanto, professor, tá certo? Que tenha trabalho na extensão, que seja altamente produtivo, altamente relacionado internacionalmente, não vejo nenhum problema. Qual é a competência que um reitor tem que ter? Tá certo? Ele tem que ter uma competência política, de relacionamento com a comunidade, de relacionamento com o MEC, de relacionamento, que é o mais importante, com o mundo científico. Se você puser aqui um reitor que não saiba, tá certo? Se relacionar com outros reitores, com outros pesquisadores, com outras pessoas de alta relevância científica no mundo todo, ele não pode sentar aqui. Que não fale 2, 3 línguas, não pode sentar aqui. Tá certo? Então, não é porque é técnico, é professor, é isso, é aquilo. Tem professor que não pode sentar aqui. Né? Ele vai sentar porque ele é eleito, mas ele, na minha avaliação, não tem essas competências. Então, eu não vejo nenhum problema, né? que possa ser. É um debate que não é fácil, porque a hora que você jogar ele dentro da universidade, vocês sabem o que pode acontecer, né? Eu acho que não é simples, né? Mas eu acho que vocês têm que continuar na luta com ele. Na Andifes, não passa. Eu conheço os pares lá. Por quê?
porque eles acham que a natureza do trabalho docente não é exercido pelo técnico. Eu acho que tem técnico que exerce, né, na sua plenitude. Por isso a importância de fazerem doutorado, vocês terem internacionalização, vocês serem fluentes em línguas, né? Eu acho que essa competência vocês têm que buscar, para que um dia vocês possam estar nessa condição de disputa. A questão e aqui eu vou colocar por mim, como princípio, paridade. Vou falar Maria Lúcia, hein? Não fale que foi a reitora, porque não é a reitora que está falando agora. Eu acho que a paridade, do meu ponto de vista, deveria ser para além das 3 partes. Quem deveria estar aqui é a sociedade que nos paga. Porque quando nós queremos criar um curso, ou ampliar uma vaga, e agora vamos ter que fazer ampliação de vaga, o professor não quer, o estudante não quer, geralmente é só o técnico que nos apoia nessas causas de inclusão. Se a sociedade tivesse aqui dentro dos conselhos, talvez a gente tivesse um pouco mais de possibilidade. E até para a escolha de reitor, eu acho que nós tínhamos que ter, tá certo, paridade, a sociedade aqui dentro. Um quarto, um quarto, um quarto. Essa é a minha posição de professora Maria Lúcia. Tá certo? Portanto, contem comigo na Andif para discutir a questão da paridade. Eu não tenho problema nenhum. Tá certo? Se eu puser essa coisa da quarta, né, quarto poder, eu vou ser linchada lá dentro. Né? Mas do terceiro poder, eu acho que não tem problema nenhum. Mas essa é a minha avaliação. Acho que a universidade deveria ter dirigentes de fora. Por quê? Porque nós somos, e aí eu vou falar, eu vou me incluir, tá? Corporativista, acomodados, e eu vou falar assim pela maioria, tá? E quanto menos, melhor. Então, politicamente tem que ser quanto mais melhor, quanto mais inclusão melhor, quanto mais trabalho melhor, quanto mais gente melhor. É isso que eu penso. E para isso você sabe que não é fácil às vezes você trabalhar na universidade, porque aqui é sempre o menos, quanto menos melhor, né? Vocês estão vendo a nossa luta aí, ninguém quer mais dar aula do que 2 disciplinas. Isso para mim é quanto menos melhor, porque qual é a atitude de um professor aqui? Quantas disciplinas eu preciso dar para ter o maior número possível de pessoas aqui dentro das minhas 40 horas, claro, ninguém vai pedir para trabalhar sábado e domingo. Então é nesse sentido. Então eu acho assim, esse posicionamento que nós colocamos na Andif, quando foi discutida a questão da... E alguns pontos que eu quero deixar claro que não há possibilidade de negociação com a Andif. 30 horas, mas aí eu acho, Leia, que esse trabalho que vocês vão fazer de levantamento, por exemplo, biblioteca, turno contínuo. Vamos pegar o protocolo. Na minha avaliação, tinha que ser contínuo, tá certo? Alguns serviços tinham que ser contínuos, né? Mas não é questão de 30 horas, porque eu acho que não precisa 30 horas para todos, tá certo? Nós precisamos naquele serviço que precisa que não feche, né, na hora do almoço. Qual a minha preocupação? Eu até vou esperar com bastante